Hoje, primeiro domingo da quaresma do ano A, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. O salmo de hoje, deste domingo, desse primeiro domingo da quaresma, é o Salmo 50-51, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. No primeiro domingo da quaresma, nós somos convidados, nós somos atraídos, nós somos impelidos pelo Espírito Santo, como nós vemos na liturgia da palavra, nesse primeiro domingo, para o deserto. Para, como diz o salmista, reconhecer toda a nossa iniquidade. Para reconhecer a ação do inimigo nas nossas vidas, as tentações. Por isso, ouçamos o que é dito na primeira leitura, retirado do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à mulher: É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nessa primeira leitura da liturgia de hoje, nos mostra a voz do tentador. A voz do tentador que vai ser direcionada ao nosso coração. E hoje, no Evangelho, nós vamos ver como Jesus vai lidar com esta própria tentação. Quando este inimigo que, pela imagem da serpente, tenta a mulher, vai tentar também a Jesus no deserto. Mas eu gostaria de nos deter num ponto fundamental aqui, sobre ir ao deserto e reconhecer toda a nossa iniquidade. Para escutar o nosso coração, para aprender a discernir as vozes que são vozes do nosso próprio coração, a voz do inimigo, a voz do tentador e a voz de Deus, nós precisamos silenciar o nosso coração. Ir ao deserto é um tempo de silenciar. A quaresma é um tempo de ir ao deserto, para que a gente aprenda a discernir a voz do inimigo da voz de Deus. E um dos grandes inimigos dessa escuta, desse processo de discernimento interior, são muitas vezes as redes sociais que criam um ambiente de superficialidade. Tudo vai nos atraindo, são tantas mensagens, são até às vezes mensagens bonitas, mas nos atrai para o externo. Nós somos chamados, nesse tempo da quaresma, a ir ao deserto, de nos afastar dessas coisas que nos atraem, que nos dispersam do nosso mundo interior. E nós vamos ver no Evangelho de hoje Jesus rebater as tentações do inimigo, aquilo que a mulher caiu. Na primeira leitura nós vamos ver Jesus respondendo com toda a clareza através do Evangelho de Mateus. A primeira tentação, o inimigo vai dizer: transforme as pedras em pão. Que Jesus usasse o poder dele para resolver o problema material. Na verdade, está a tentação dos bens materiais. Nós achamos que os bens materiais são capazes de preencher o coração humano. E o que Jesus vai responder? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que nesta quaresma você dedique mais tempo a escutar a palavra de Deus. Esse é o primeiro instrumento para vencer as tentações do inimigo. A segunda tentação, o demônio vai apontar para Jesus que se ele pular do alto do templo, os anjos não vão deixar ele cair, não vão deixar ele tropeçar em alguma pedra. É a tentação do poder, de ter o poder sobre as coisas. E se ele fizesse isso, todos os reinos da terra seriam dele. E Jesus vai responder: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é cedendo essas tentações de poder, de querer dominar as coisas e as pessoas, que nos tornam uma pessoa verdadeiramente feliz.
a felicidade autêntica é assumida na nossa vida quando ouvimos a voz de Deus e nos colocamos a serviço do outro. E por fim, a terceira e última tentação. Ele vai dizer, o mundo vai ser dado se ele adorar o próprio tentador. E Jesus vai responder, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. O caminho da verdadeira felicidade está na adoração. Que nesta quaresma que está iniciando, você busque ouvir a voz de Deus no seu coração. Fique mais tempo em oração, em silêncio, escutando a Deus que fala no silêncio do nosso coração. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 50 e 51, que diz: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Amém.